Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre ração renal e ração urinária. Então, tem algumas pessoas que não sabem diferenciar e fazem uso errado dessas rações, tanto para gatos quanto para cachorro. Então, a gente sabe que a ração renal ela é uma ração para uso contínuo. Então, se o seu animal foi diagnosticado com alteração renal, ele vai comer essa ração o resto da vida. E essa ração vai conter alguns nutrientes com que vão dar uma folga ali para os rins. Então, fazer com que o rim trabalhe muito melhor e não vai alterar tanto a função do rim. Então, é como se fosse um medicamento. Não tem medicamento ali, mas os ingredientes que tem ali vão fazer com que o rim trabalhe muito melhor. Diferente da ração urinária. A ração urinária ela é uma ração que ela vai ter um efeito muito maior na urina lá na bexiga. Então, o animal que come ração urinária, normalmente ele tem problema de cálculos. Então, não necessariamente o animal que tem problema renal vai ter problema urinário. Então, o animal ele pode estar naquele momento com algum problema urinário. Se ele tiver, o exame que a gente faz é o exame de urina tipo 1, então são normalmente animais que apresentam cistite, né, que é a infecção urinária recorrente. A gente faz o exame de urina tipo 1 e descobre que ele está com o pH da urina alterado, ou mais básico ou mais ácido. Esse pH vai fazer com que apareçam alguns cristais. Esses cristais vão causar machucados ali, tanto na bexiga quanto na uretra. Isso daí vai fazer a infecção, inflamação e depois infecção. Então, o animal que tem problema de pH urinário, normalmente usa urinário. Animal que tem problema de função renal, vai usar a ração renal. Como eu já disse, em tempo de uso, né? Ração renal, o animal vai comer o resto da vida. Ração urinária, a gente normalmente vai repetindo o exame de urina tipo 1 mensalmente. Então, se o animal já mudou o pH, já voltou o pH para o normal, a gente já tira a ração. Normalmente a gente usa no máximo durante 4 meses, é o tempo máximo ali que deveria ter resolvido o problema. Se não resolveu, tem que investigar um pouquinho mais a fundo para ver o que o animal está apresentando. Uma das perguntas que a gente recebe é: legal, mas meu animal está com problema renal e ele ainda está com problema urinário. Então agora ele tem dois problemas muito parecidos. Nesses casos, a gente vai continuar com a ração renal e a gente usa alguns medicamentos. A Real H, por exemplo, tem alguns florais que vão fazer com que o pH da urina mude. Então a gente continua protegendo o rim e trata o pH da urina com medicamento. Então a ração ela é sempre melhor, né? Então se você perguntar, você prefere um medicamento ou prefere trocar a ração é sempre mais eficaz. Mas nesse caso não dá. Então a gente faz o uso dos dois juntos. Em questão de qualidade, todo mundo pergunta, né? Qual ração renal ou qual ração urinária é boa? Hoje a gente tem essas rações como uma linha veterinária, uma linha branca. Então, se vocês forem comprar ração renal ou ração urinária, vocês vão ver que a maioria delas tem um pacote branco, é uma linha veterinária, elas ficam separadas em outro ambiente, porque são animais que estão doentinhos que vão precisar usar. Então, quem formula essas rações normalmente são as rações que fazem ração super premium. Então, Premier, Royal Canin, Equilíbrio, Farmina, Rios, Proplan são as mais conhecidas, são as que eu recomendo de olho fechado, tanto renal quanto urinário. O animal vai comer, vai ter um bom tratamento. Lógico que você vai precisar continuar fazendo acompanhamento com exames. Então, se você está fazendo uso da ração e fazendo os exames e não está mudando, você pode precisar de mais alguma coisa junto com a ração. Mas lembre-se, para a maioria das doenças, a alimentação ela é
70% do tratamento. Então não adianta você ter um animal com doença renal e só dar Prorim e dar pedigree. Você vai precisar, mais importante é dar uma ração renal, pode dar o Prorim também para ajudar. O animal tem problema urinário, não adianta você dar Whiskas mais algum medicamento para ajudar. Então a ração ela vai ser ali 70% do tratamento. Então por isso que ela é muito importante.